Pastor Carlos nos apresentou os versos de 1 a 5. Nós faremos a leitura dos versos de 6 a 12. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 6 a 12, diz assim a palavra do Senhor. E chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra que é preciosa, Senhor, ao Teu povo. Palavra que nos trouxe, ó Deus, ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento e à revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, ó Deus, e pela obra do nosso Senhor, nos trouxe a vida. Palavra, ó Deus, que vivifica, ó Pai, dando-nos compreensão da vontade do Senhor, daquilo que é benéfico às nossas almas, dando-nos instrução a respeito de todas as coisas da vida. E, ó Pai, desta palavra, neste momento, nós queremos colher maior benefício, maior proveito, além da simples leitura. Nós te clamamos, ó Deus, pela Tua direção, quanto à exposição dos versos que nós acabamos de ler. Ó Deus, de modo que sejam expostos de acordo com a expressão da vontade do Senhor, conforme o registro que foi feito de modo inspirado. Ó Deus, e do mesmo modo nós te clamamos, ó Deus, para que o Senhor torne os corações, cada ouvinte, em solos férteis para receber a Tua palavra e para sair daqui para frutificá-la. Para ver, ó Deus, as suas vidas transformadas, ó Pai, que cada um possa sair daqui não como entrou, mas com mudanças significativas em suas vidas, em seu modo de pensar, à luz daquilo que o Senhor nos disser esta noite. Ó Deus, é o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todas as cartas escritas nas Escrituras, elas foram com um objetivo específico. Assim como nós vimos pela manhã, o pastor Carlos nos esclarecendo, nos explicando, há destinatários certos aqui. O apóstolo Paulo, ele se qualifica na sua saudação no verso 1, e no verso 2, ele deixa claro quem são os destinatários dessa carta, dizendo: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Ao fazer isso, Paulo deixa muito claro de que não é uma carta a lures, não é uma carta de propósitos gerais, mas ele tinha o objetivo de escrever a irmãos determinados, a uma igreja determinada e, obviamente, com objetivos determinados em relação à instrução desses irmãos. E então Paulo escreve essa carta com este objetivo de tratar pastoralmente os irmãos de Colossos. E é importante nós entendermos, além daquilo que já foi dito pela manhã, algumas coisas importantes a respeito desse povo. É uma cidade extremamente influenciada pelo mundo romano. Ela convivia com os problemas que eram próprios do mundo romano, como o excesso de paganismo, né? O excesso de secularização, a distância dos padrões de Deus. A cidade de Colossos e a igreja, particularmente a igreja de Colossos,
tinha um número razoável de novos convertidos, de crentes esses que o apóstolo Paulo aqui qualifica como irmãos em Cristo, mas que eram novos irmãos em Cristo, pessoas imaturas e pessoas que sofriam certamente grandes dificuldades por conta dessa dura influência pagã que existia na cidade de Colossos. Então, esses irmãos, com essa sua imaturidade e com esse seu contexto difícil, vão passar por alguns problemas, por algumas dificuldades. Vão enfrentar grandes desafios que aqui nós costumamos chamar de a heresia de Colossos. Falsos ensinos estavam enredando alguns desses irmãos, e é por conta disso, é exatamente com esse objetivo que o apóstolo Paulo escreve essa carta para instruir esses irmãos. Algumas outras informações que certamente nos são úteis é dizer que, por exemplo, Filemão e Onésimo estavam relacionados a esses irmãos, a esta igreja aqui de Colossos. E se você conhece a carta de Filemão, você sabe que Filemão era um prestigiado comerciante, que tinha uma relação difícil com Onésimo por conta de esse ter sido um escravo seu, que fugiu. E fugindo, encontrou-se e conheceu o apóstolo Paulo na prisão, onde veio a conhecer o Evangelho. E Paulo, ao mesmo momento em que ele envia essa carta à igreja de Colossos, ele também envia a carta a Filemão. Uma carta onde nós vemos um recheio impressionante do Evangelho, nos relacionamentos entre esses dois homens, e não apenas entre eles, mas entre o próprio apóstolo Paulo e eles, para dizer da centralidade do Evangelho em todas as coisas. No caso específico da carta de Filemão, a centralidade do Evangelho nos relacionamentos desses que foram transformados pelo Evangelho. E na carta de Paulo aos Colossenses, para falar da centralidade do Evangelho que estava se perdendo por conta das influências pagãs. Mas uma coisa ainda interessante é que, certamente, no envio dessas cartas, Onésimo foi junto. Quando a carta é enviada a Filemão, envia-se uma pessoa junto, e o propósito da carta é justamente que Filemão receba Onésimo como quem recebe o próprio apóstolo Paulo, um irmão querido no Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós percebemos o momento que Paulo vive em escrever todas essas coisas, como também a carta aos Filipenses, no momento que está preso em Roma, com a forte preocupação de fazer com que ninguém perca de vista a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo em todas as coisas. Ao escrever para os Filipenses, por exemplo, nesse mesmo momento, obviamente que é uma carta de alegria, uma carta que tem um outro objetivo, que é o de manter a alegria dos irmãos de Filipos, que é de animá-los no Senhor Jesus, mas deixando claro que a alegria em que eles deveriam viver era o próprio Cristo. Hoje pela manhã o pastor Carlos nos chamou a atenção para algo interessante nas Escrituras, que é o fato de que não há uma definição nas Escrituras do que seja de fato amor. Há descrições, há exemplos práticos do exercício do amor, mas a Escritura não vai dizer, até que fique claro nos Evangelhos e também na literatura de Paulo, que amor é o próprio Cristo. É Ele antes de qualquer coisa. Amor não é apenas um conceito, é uma pessoa. Assim como a alegria na hora de Paulo escrever aos irmãos de Filipos. E agora, ao escrever aos irmãos de Colossos, o que o apóstolo Paulo se preocupa em fazer é dizer: olha, vocês não estão entendendo o que é religião. Vocês não estão entendendo o que é cristianismo. Cristianismo não é uma definição, não é um conceito. Cristianismo é Cristo. Cristianismo é, antes de tudo, uma pessoa, a supremacia dessa pessoa, a preeminência dessa pessoa, o fato de tudo e todos subsistirem nessa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Assim como Cristo é tudo sobre os nossos relacionamentos, e esse é o conteúdo do que Paulo escreve na carta a Filemão. Portanto, Paulo está ali recluso, preso, escrevendo a pessoas com objetivos que variam nas suas aplicações, mas que apresenta-se com algo em comum. Seja o objetivo de escrever para encorajar e alegrar os irmãos de Filipos, o objetivo é Cristo.
seja para escrever a Filemon e pedir para que Filemon mude a sua maneira de ver e de tratar Onésimo, é sobre Cristo como o centro, o núcleo dos relacionamentos. E agora, ao escrever aos irmãos de Colossos, o que nós percebemos e o que nós iremos aprender na exposição de todos esses capítulos é que tudo se trata de Cristo como o centro das nossas vidas, como o centro do nosso cristianismo. O risco que muitas vezes pode parecer óbvio, mas que é extremamente sutil e que por muitas vezes nos mantém afastados do núcleo com muita facilidade. Meus irmãos, nós tenderemos a dizer que é muito difícil eu e você vivermos o cristianismo sem Cristo. Ah não, pastor, isso é coisa para hereges, para pessoas absurdas. Obviamente que os irmãos de Colossos estavam vivendo essa situação de perder a perspectiva da centralidade do Senhor Jesus Cristo na sua prática cristã, na sua vida cristã, porque estavam assediados por falso ensino, por heresia. Mas o que eu quero convidar vocês a pensar é de que Brasília, Taguatinga, não vive tão distante da realidade de Colossos quanto nós supomos e imaginamos. O meu exercício do ministério, do pastor Carlos, qualquer um de nós poderíamos fazer um juízo simples e perceber o quanto é fácil se afastar do núcleo, o quanto é fácil se afastar do centro da prática, não apenas da nossa vida cristã, mas dos nossos exercícios ministeriais. O quanto é fácil uma igreja se deslocar do centro e ter a periferia, coisas que normalmente até seriam muito boas para a vida cristã, como núcleo, como centro dessas coisas. A igreja moderna tem sido pródiga em demonstrar uma falta de centralidade de Cristo em suas práticas ministeriais. Muitas pessoas podem praticar aconselhamento bíblico, pastor Carlos, sem Cristo, fazendo um apanhado de versículos bíblicos isolados e querer moralizar e querer cercar comportamentos de pessoas sem que essas pessoas sejam conduzidas à cruz, sem que essas pessoas sejam conduzidas a Cristo como o núcleo da mudança do seu coração, como o núcleo de tudo aquilo ao qual o aconselhamento se propõe. A pregação, ela pode ser extremamente reformada e não ter Cristo, reformada na forma, e não ter Cristo central como o núcleo da sua preparação. Eu posso me dedicar à gramática, eu posso empilhar livros e mais livros na preparação dos sermões, ser extremamente técnico e vir ao púlpito e falar coisas bonitas e ser técnico a respeito da exposição de um texto e não conduzir os ouvintes à cruz. Muitos têm feito isso. Quantas vezes as nossas aplicações de sermões são extremamente elaboradas, requintadas? Quantas vezes nós apresentamos o fino da cultura para ilustrar os nossos sermões, mas algo que passa distante do Calvário, algo que passa distante do núcleo central, daquilo que é e envolve tudo nas nossas vidas, que é a preeminência da cruz, a centralidade da obra do Senhor Jesus Cristo em todas as expressões da religião. É esse o problema da igreja de Colossos. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que esse também é recorrentemente o nosso problema. Quantas vezes nós participamos de encontros de casais, de diversas atividades da igreja, onde Cristo é um detalhe. Quem conhece a literatura a respeito de relacionamentos pode depois investigar isso e perceber o quanto as coisas não são fáceis de serem percebidas. Quem conhece, eu não me lembro o nome do autor, As 5 Linguagens do Amor, ele vai querer defender, Gary Chapman, ele vai querer defender que a redenção do casamento, do relacionamento conjugal, é o toque, é comprar presente para a esposa no caminho para casa, é tantas coisas que estão absolutamente distintas e distantes da cruz e de Cristo como o centro, o núcleo dos nossos relacionamentos, sejam eles conjugais ou não. Meus irmãos, eu tenho dito isto para vocês, o pastor Carlos tem dito isto para vocês, e nós precisamos entender que a mensagem deste livro é sobre isso.
Todos os problemas das nossas vidas não é um problema entre nós e as coisas e as áreas, mas é um problema entre nós e Deus. E todo o nosso problema com Deus é um problema com Cristo. Ao expor Romanos, nós aprendemos aqui que só há uma forma de se ficar bem com Deus, e essa forma é o Filho de Deus. Somente a justiça de Cristo, somente a centralidade, a supremacia, a preeminência, a justiça de Cristo realizada em nós diariamente nos coloca bem com Deus. E isso vale para todas as coisas. Você quer resolver o problema do teu casamento? A solução é Cristo. Você quer resolver o teu problema de falta de alegria? A solução é Cristo. Você quer resolver o teu problema com um empregado que largou o trabalho e fugiu, ou um escravo que largou o trabalho e fugiu, como no caso de Onésimo e Filemon? Qual que é a solução? Cristo. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala nesta carta. Aqui não seria nenhum exagero dizer que o quanto nós pudermos exagerar o requerimento que as Escrituras fazem da centralidade de Cristo nas nossas vidas, será pouco. O quanto nós pudermos dizer que Cristo é tudo em nós e por nós, será pouco. O quanto nós pudermos enfatizar Cristo, a sua obra, a sua importância e supremacia sobre as nossas vidas, será pouco. Portanto, é sobre isso o risco de sermos uma Colossos, uma igreja imersa no risco da heresia, que teve como, digamos, o grande problema nuclear o fazer de outras coisas secundárias mais importantes do que o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que, se foi desafiada pelo apóstolo Paulo, também nos vê desafiado nos mesmos problemas e nos mesmos motivos. Só para os irmãos terem uma noção, nós teremos oportunidade, quando estivermos no capítulo 2, de nos ocuparmos mais detidamente sobre a heresia de Colossos. Mas vejam algumas coisas que estavam fazendo com que esses irmãos não tivessem Cristo como o núcleo, o centro da sua prática de cristianismo, da sua vida cristã. Por exemplo, eles estavam promovendo um ensino herético, apresentado como filosofia de vida, onde havia um conhecimento superior com base em uma tradição antiga e que afirmava ser uma revelação de Deus. Havia uma grande mistura de princípios cristãos, bíblicos, com filosofia grega, com pensamentos de grandes pensadores contemporâneos. Se você for parar para pensar, fazer um juízo crítico, nós vamos perceber o quanto cristãos, inclusive reformados, estão cada dia mais seduzidos pela ideia de cultura, pela ideia de intelectualidade em nosso tempo. Nós temos consumido muita literatura, tida como literatura de alto padrão intelectual, promovida por ateus e por anticristãos. Essa semana eu postei, divulguei no Facebook um texto de John Robbins, da Trinity Foundation, onde ele nos alerta sobre o grande perigo de nós abraçarmos pensadores conservadores do nosso tempo como se eles fossem representantes da fé cristã ou da maneira cristã de se pensar. Um desses homens que tem sido proclamados, que tem sido abraçados como um ícone do pensamento conservador do nosso país, é Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, um papista. Olavo de Carvalho, um boca suja. O homem cuja boca pronuncia o tempo todo palavrões, palavras de baixo calão. Um homem que ofende pessoas. Um homem que praticamente em todos os seus tratos com seus interlocutores usa de palavras grosseiras, de palavras de baixo calão. E de repente o homem está sendo celebrado por cristãos. Nós temos muitos outros, poderíamos citar muitos outros aqui, mas em diversas áreas, nas mais variadas áreas, nós temos sido seduzidos pelo mesmo tipo de sedução que aqueles que viviam em Colossos foram seduzidos. Havia aparência de cristianismo nesses pensamentos dessa tradição antiga.
E eles tiveram esse pensamento como um conhecimento superior, como um conhecimento que na verdade era até mesmo tido como uma revelação de Deus. Havia um outro problema. Eles enfatizaram padrões de estilo de vida específicos sobre alimentos que não se deviam comer, que não se deviam consumir. Eles também estabeleceram padrões e estilos de vida sobre dias santos que deveriam ser observados. O nosso país é cheio de feriados, né? Não nos faltam celebrações de todos os tipos. E uma coisa que eu não consigo entender, vocês certamente vão me acusar de ignorância, mas é estranho quando eu vejo, por exemplo, celebrações como a de St. Patrick, e vendo protestantes ligados a esse tipo de celebração. Fazem-se celebração com aquelas coisinhas verdes, né? O St. Patrick, eu acho que é um santo, um missionário martirizado irlandês, e comemora-se, aí tem um feriado, aí todo mundo se veste de verde, de uns chapéus verdes, tem o trevo lá de 3 ou 4 folhas, enfim, mas é esquisito, é estranho. Se já é estranho e esquisito nós celebrarmos datas papistas, é igualmente estranho nós vermos protestantes mundo afora celebrando datas estranhas, esquisitas, que não são exigidas, requeridas pelas Escrituras. Eles também se envolveram com a adoração de anjos, é o que nos diz no capítulo 2, verso 18. Eles também celebraram um tipo de piedade que era calcada numa falsa ideia de humildade. Eles criaram um elitismo sutil, que era em sua essência cheio de orgulho. É o que diz o verso 18 do capítulo 2. E o ensino parecia ser sábio, intelectual e disciplinado. Meus irmãos, não são coisas tão simples assim de se lidar. O problema com estas coisas é que muitas delas vão parecer ser muito boas. Elas irão dar aparência de piedade, elas darão-nos aparência de qualidade de vida espiritual. E por isso exatamente são difíceis de se lidar. Nós temos uma dificuldade de encarar um fato quanto ao falso ensino. O falso ensino, ele é carregado de meias verdades. Ele não é tão simples assim de ser detectado. Há grande conteúdo de verdade no falso ensino. Ele não é completamente falso, e por isso mesmo ele nos engana. É precisamente por isso que é tão difícil se criticar e se avaliar a igreja moderna, porque há muitos aspectos de verdade, há muitas aparências de piedade naquilo que a igreja tem feito. Então não é tão simples assim perceber o quanto sutilezas, o quanto perigos que se nos apresentam podem estar de fato nos afastando da centralidade do Senhor Jesus em todas as coisas. Mas há um fato em relação a esta dificuldade de se perceber o falso ensino, que é aquilo que eu considero um dos melhores conceitos de maturidade que nós podemos aprender. O fato de que a maturidade não é o que você sabe, é saber o que é importante. Isso é o que define, é isso que apresenta uma pessoa madura. O maduro não é aquele que sabe muito, o maduro é aquele que sabe o que é importante. Nós vamos encontrar aspectos dessa maturidade em vários momentos da Escritura, mas há um texto que eu diria que é célebre em relação a este conceito de sabedoria, que é o encontro de Jesus com as duas irmãs, lá em Marcos 10, 38 a 42, quando Marta e Maria, as duas irmãs, podendo claramente demonstrar o que é importante, a coisa mais importante, dão uma grande demonstração da sabedoria que faz diferença no nosso exercício de vida cristã. Portanto, meus irmãos, não se trata de saber muito, se trata de saber o que é importante. E o que Paulo está dando de instrução a esses irmãos de Colossos é: olha, vocês não precisam ser doutores em todos os assuntos,
Vocês não precisam alcançar expertise em tantas coisas da vida. Vocês precisam alcançar expertise na coisa que é mais importante. Vocês precisam entender que Cristo é preeminente, que Cristo é supremo nas nossas vidas. Essa é a coisa mais importante. É isso que irá definir a nossa sabedoria de vida. É isso que fez Paulo virar para Filemon e dizer: olha, Filemon, você pode ter todos os direitos do mundo em relação a Onésimo. Você certamente teria muitos argumentos filosóficos, muitos argumentos jurídicos para dizer o porquê você não vai receber Onésimo. Mas eu, que poderia reivindicar o direito, o fato de ser apóstolo, em nome do amor eu lhe peço, receba esse, na base daquilo que nos faz irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é a diferença em todas as coisas na nossa vida. No padrão de sabedoria no exercício da vida, saber o que é importante. E Paulo deixa muito claro aqui que o que era importante era reconhecer a preeminência, a centralidade de Cristo em todas as coisas. Há duas coisas que são comuns ao nosso contexto religioso. O primeiro é que nós vivemos uma cultura espiritual, mas sem Cristo. E o segundo é que nós temos vivido um cristianismo sem Cristo. Eu compartilhei, os irmãos poderão ver lá no meu mural no Facebook, uma matéria da Isto É. A Isto É falando sobre os movimentos religiosos entre denominações e religiões. Mostrando, por exemplo, que a classe média, em torno de 49% dela, nos últimos anos, ela migrou de uma religião para outra. Falando, por exemplo, da migração do catolicismo romano para o pentecostalismo. Falando de outros tipos de migração entre as diversas religiões. E o que a matéria prova, no final das contas, é que sim, de fato, existe uma cultura espiritual no Brasil. O brasileiro é espiritual. O brasileiro gosta de religião. O brasileiro se interessa por religião. Ele não é tão cético e desinteressado quanto o europeu. O pós-cristianismo europeu produziu um tipo mais desligado com a questão religiosa. Enquanto que o brasileiro, o latino de uma maneira geral, aqueles que vivem abaixo do Equador, não apenas brasileiros, latinos, mas africanos, são extremamente interessados em espiritualidade, mas sem Cristo. Assim como também nós, lamentavelmente, temos percebido o quanto o cristianismo praticado pela grande maioria da igreja evangélica tem sido um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo de diversas tendências, de diversas práticas, de diversos modos, seja ele pragmático, seja ele mais tradicional, seja ele mais carismático. O fato é que nós temos percebido em grande medida, daquilo que se chama igreja moderna, a ausência de Cristo. Quantas vezes, meus amados, nós não temos ouvido pregações por 50 minutos até mais tempo, textos que são, por exemplo, pregados no Antigo Testamento, onde não se ouve falar e se pronunciar sequer o nome do Redentor. Há pouco tempo eu ouvi um sermão de 50 minutos no Antigo Testamento, onde o nome de Cristo não foi mencionado. Quantas vezes nós ouvimos canções que poderiam servir a atividades espíritas, a atividades de religiões mais diversas, dada a sua generalidade e a ausência da clara expressão da obra de Cristo naquilo que se canta. Canções que falam de mim, daquilo que eu faço, daquilo que eu vou fazer, da relação com Deus, que pode ser qualquer Deus, porque a Trindade não é clara naquilo que se canta. E portanto essa generalidade de Deus pode ser muito bem aquilo que abarca, que abrange qualquer tipo de conceito religioso. Meus irmãos, o que distingue-nos deste mundo espiritual que nos cerca, dessa cultura espiritual que nos cerca, dessa igreja moderna que nos cerca, é o fato de entendermos a mensagem de Paulo aqui a estes irmãos. Vejam comigo as expressões dos versos 6 e 7.
Paulo ele começa saudando esses irmãos, depois ele faz uma oração congratulatória. Ele se congratula com a vida desses irmãos, ele rende ações de graças ao Senhor por conta da vida desses irmãos, e ele, nos versos 6 e 7, ele explica o porquê da posição desses irmãos. Ele diz que este evangelho, essa palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E qual que é esta graça de Deus na verdade? Que Deus deu o seu Filho, unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que foi dado, não apenas aos irmãos de Colossos para que eles pudessem viver, mas por todo o mundo. Foi Cristo que foi dado para que eles pudessem ser aquilo pelo qual o apóstolo Paulo rende graças, por aquilo que o apóstolo Paulo se congratula. É Cristo que foi dado, é exatamente por conta disso que eles estavam lá, e é por conta disso, da obra do Senhor Jesus Cristo, dele mesmo, dado a nós, para que nós, estando nele, unidos a ele, pudéssemos estar aqui e sermos chamados o povo de Deus, sermos chamados cristãos. E no verso 7 Paulo diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, o fundador desta igreja, o plantador desta igreja, pelo fato de ele ter instruído estes irmãos no Evangelho, no Senhor Jesus, é que Paulo pôde render graças, é que Paulo pôde estar ali de fato se congratulando com a vida destes irmãos. Nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Vejam que a qualificação que Paulo dá a Epáfras não é PhD em apologética, não é PhD em filosofia reformacional, não é qualificação com bases nos rudimentos e na filosofia desse mundo, que são coisas boas, mas estão e devem continuar estando fora do núcleo. Aquilo que define, aquilo que qualifica o líder da igreja, não é a sua qualidade filosófica, não é o seu único conhecimento de filosofia, de sociologia, psicologia, o que mais se ofereça. Mas Paulo reconhece o fato de que estes irmãos, a eles e sobre eles podia se render graças ao Senhor. E sobre eles podiam ser feitas orações congratulatórias, pelo fato de que eles tiveram um ministro fiel de Cristo, alguém que apresentou aquilo que está no centro, no núcleo daquilo que de fato é importante, daquilo que importa no nosso cristianismo, o próprio Cristo. A fidelidade de Epáfras estava ligada à condição de quem esses irmãos eram. E então, o verso 8 ele diz: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. É isso que define, não apenas ministros, mas é o que define o povo de Deus. O reconhecimento de irmãos que estão qualificados pelo Evangelho, e pelo que o Evangelho é e representa em suas vidas. E não pelas coisas que eles estavam sendo ameaçados e que alguns já tinham abraçado como uma revelação superior, um conhecimento, uma filosofia oriunda de gregos, oriunda de gente que era anticristo, que era anticristão, que era antideus. Não era isso que os definia. O Ronald Reagan concorreu à reeleição nos Estados Unidos na década de 80, num momento de efervescência política, de sério risco político. E um pastor fundamentalista, eu vou me privar de dizer o seu nome, o objetivo não é difamá-lo, mas apenas ilustrar,
um pastor fundamentalista extremamente ligado e militante à direita americana, ele disse o seguinte, depois de Ronald Reagan garantir a sua reeleição: hoje é o segundo dia mais importante da minha vida. O primeiro dia foi o dia que eu conheci Jesus. Hoje, o dia que Ronald Reagan é reeleito, é o segundo dia mais importante da minha vida. A hora que eu li isso, eu fiquei pensando como é que se sentiu a senhora, a esposa deste pastor. Pensei logo, pensei também como é que deveriam ter se sentido os filhos nascidos desse casamento. Poxa, papai me colocou lá para baixo, né? Numa escala de coisas importantes. O que muitas vezes nós não entendemos, dentro daquilo que Paulo fala aqui sobre a supremacia, a preeminência de Cristo em todas as coisas, e isso é o que nós estaremos expondo nos domingos seguintes, é de que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, o 20º dia mais importante das nossas vidas deverão ser sempre definidos com Cristo no núcleo, com Cristo como o critério de julgamento desta importância, como Cristo como a referência necessária à importância desse dia. Meus irmãos, há um grande engano de muitos cristãos de acharem que nós precisamos de ter governantes de calibres filosóficos alinhados com o nosso, para que a gente possa colher algum tipo de benefício espiritual. O cristianismo se desenvolveu na China debaixo da mão pesada do maoísmo. Nós precisamos entender que é Deus quem ordena todas as coisas, e Ele ordenou estas coisas todas nele, em Cristo Jesus. Todas elas subsistem nele, em nada mais. Seja o maluco da Coreia do Norte, aquele louco transtornado que governa a Coreia do Norte. Paulo não diz, siga avante, caminhando, prosseguindo para o alvo, olhando firmemente para quem governa o teu país. Não foi isso que Paulo disse. Ele diz, prossiga para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Portanto, não me importa se nós seremos governados por malucos. Não nos importa saber se estamos debaixo de um regime maoísta, ou se algum maluco de direita irá nos governar. Porque creiam-me, gente de direita coloca e pratica coisas absurdas em suas práticas, porque nós não devemos olhar para eles em desprezo da doutrina bíblica da depravação total. A maioria são homens ímpios. No apartheid da África do Sul, nós tínhamos envolvidos calvinistas holandeses. Portanto, creiam-me que o que nós precisamos é do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é ter a coisa importante, e a coisa importante é Jesus está no centro. Mas Paulo dá alguns conselhos importantes aqui a respeito do início da correção dessa maneira de pensar. A partir do verso 9, ele começa a interceder por esses irmãos. Paulo age como um legítimo pastor daqueles com quem ele não estava diretamente envolvido. Paulo não tinha um contato direto com esses irmãos, Paulo não tinha sido o plantador dessa igreja, mas ele ora intercessoriamente como um verdadeiro pastor por esses irmãos. E a partir do verso 9 ele diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, embora o verso 9 represente uma das petições, esta certamente permanece a solicitação dentre todas as que vão seguir. Aqui está o cerne daquilo que Paulo faz nos versos seguintes. E no verso 10 nós veremos o objetivo dessa atitude pastoral do apóstolo Paulo. Aqui a atitude dele é de zelar pastoralmente por esses irmãos, e no verso 10 ele estabelece o objetivo. Ele diz
no verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E ele então vai prosseguir com outras coisas que demonstram esse viver que agrada a Deus. Mas o ponto importante aqui é que vocês entendam que o apóstolo Paulo está dizendo que algumas atitudes serão necessárias para aqueles que vivem uma vida com Cristo no núcleo, no centro, e portanto de uma maneira que agrade a Deus. Paulo está dizendo que esses irmãos, a eles e deles se espera que andem dignamente. Na primeira parte do verso 10, ele diz que isso é o que se espera de um cristão, esse andar digno e esse andar com dignidade. E então ele vai dizer em 3 expressões, nos versos 10 e 11, como esse andar digno vai se expressar, vai se demonstrar a esses irmãos. Amados, vejam na segunda parte do verso B comigo: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu queria destacar aqui algumas palavras. Primeiro, a questão de frutificar. Vejam que os irmãos de Colossos queriam estabelecer uma espécie de elite comportamental. Aqueles que tinham um procedimento, um comportamento extremamente adequado, se privando de certos alimentos, guardando certos dias santos, tendo e buscando uma ideia, entre aspas, de zelo comportamental. Só que Paulo começa a demonstrar aqui que há uma diferença entre isso e frutificar. É como se você pudesse andar pelas ruas da cidade e encontrasse um pé de goiaba metido a piedoso. O que seria um pé de goiaba metido a piedoso? Você está passeando pelas ruas e aí de repente você vê um pé de goiaba produzindo cachos de uva. Aí você vai olhar, nossa, que coisa impressionante, um pé de goiaba com belíssimos cachos de uva. Mas eu pergunto para vocês, é natural pé de goiaba dar cacho de uva? Não é, né, Isabel? Só ele frutificar por volta de rio, aí eu ficava... Chega. Tá bom. Não é natural, meus irmãos. A palavra grega que utilizada pelo apóstolo Paulo para frutificar é na ideia de naturalidade, de normalidade. Você é uma planta que dá certo tipo de fruta, então frutifique esse fruto. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos advertiu, já nos chamou à ordem diversas vezes no Evangelho sobre o fato de que nós só frutificamos quando estamos nele. Então há coisas, essas coisas requeridas aqui pelo apóstolo Paulo, esse andar digno que nos leva a frutificar, não é semelhante a um pé de goiaba que vai dar uva, mas um pé de uva que dá uva. Ou seja, crentes de fato frutificando naturalmente, produzindo naturalmente, sem nenhum tipo de forçação de barra, aquilo que lhe é próprio frutificar. Frutificando em toda boa obra. E aí eu pergunto para vocês, o que é toda boa obra? Em todos os momentos as escrituras vão tratar disso. Eu acredito que Paulo tem escrito aos Hebreus, e no capítulo 10 diz que os crentes deveriam se estimular à prática das boas obras. E o que são as boas obras, senão o natural exercício de obediência à lei de Deus, fruto da graça de Deus que opera em nós, conduzindo-nos a obedecer aquilo que Cristo obedeceu perfeitamente por nós, com naturalidade, sem esquisitice, sem essa coisa de cacho de uva e pé de goiaba, mas de modo natural, de modo próprio, de modo adequado. Há algumas coisas na nossa cultura, da igreja moderna, que nos deixa assim perplexos, né? O quanto a igreja tem facilidade em assumir coisas que não são naturais, de querer reproduzir modismos e tudo mais. O próprio pastor Carlos mencionava hoje, nós almoçando, conversando,
E ele falando do temor que ele tem de que muita gente esteja abraçando o aconselhamento bíblico por puro modismo. Ou seja, não é porque é um mandamento bíblico de se tratar pessoas de maneira particular com o uso das escrituras, mas porque se tornou bacana e é legal, e vai ser bacana ser visto fazendo isso. Isso se aplica à fé reformada. Tem muita gente que está, entre aspas, virando reformado, porque é bacana, porque é legal, porque é cool. Ó, tá na moda. E aí nós começamos a perceber coisas que não são naturais. Paulo chama-nos ao fato de que frutificar em toda boa obra é o exercício natural da nossa união com Cristo. É como goiaba, pé de goiaba, dar goiaba. É como pé de uva, parreira, dar uva. E não essas esquisitices forçadas, que é o que nós vemos não apenas no padrão de comportamento dos hereges de Colossos, mas também dos fariseus, que queriam produzir comportamentos que eram não o fruto do Espírito em suas vidas, mas um comportamento forjado, fabricado. E então ele continua, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui é importante entender porque ele está contrapondo o falso ensino. E obviamente que o antídoto, o remédio para o falso ensino é o verdadeiro ensino, é o verdadeiro conhecimento. Conhecimento e entendimento, da mesma forma que não são conceitos intelectuais abstratos, oriundos do mundo grego, mas que são atributos que o Espírito de Deus concede a cada um dos crentes. Algo que é encarnado, algo que é vivencial, algo que nos leva, por exemplo, à imagem daquela figueira infrutífera, que parecia ser, mas não era, e por conta disso o Senhor Jesus a amaldiçoou. Mas algo que na verdade confunde-se com a própria vida, um conhecimento que é antes a própria prática, o próprio estilo de vida. Então Paulo está dizendo que não adianta conhecer e não viver e não andar segundo o Senhor. Esses dons espirituais divinos, meus irmãos, essas dádivas do Espírito que nos levam a entender de fato quem Deus é, capacita o povo de Deus a viver vidas abundantes, frutíferas, obedientes, de acordo com a vontade de Deus. E isso soa como a coisa mais natural do mundo. Quando nós olhamos para os registros que Atos faz da Igreja do Senhor, o que nós percebemos em diversos aspectos possíveis do texto é a excelência da naturalidade com que eles faziam todas as coisas. Aquilo lhes era próprio, lhes era de acordo, lhes era natural. E é esse tipo de conhecimento que nós precisamos obter, não um conhecimento abstrato que não se encontra realizável naquilo que nós fazemos. E Paulo então diz que isso é importante para termos Cristo no núcleo, no centro do que nós fazemos. E ele continua no verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aguentar, estar firmes, numa força que não é nossa, numa perseverança que não é nossa, andar nisso é necessário para que estejamos no centro daquilo que Cristo de fato é como preeminente e supremo nas nossas vidas. Perseverantes, firmes naquilo que de fato é a nossa firmeza, o Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 11 e 13, Paulo diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome,
assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Entender que em Cristo, e quando Ele é o centro de toda esta nossa esfera de vida, Ele é a nossa força. Ele é o próprio poder daquilo que nos manterá perseverantes. Ele é a própria glória que nos mantém na glória. Ele é aquilo que nos sustém, que nos mantém sob quaisquer circunstâncias. Portanto, nós não precisamos trabalhar fatores externos que possam sustentar a nossa religião. A igreja tem vivido de muitas muletas. Nós temos vivido dependentes de muitas coisas sem as quais não haveria vida piedosa. Agora, começando a aparecer que a igreja evangélica brasileira não subsistirá se levantasse no governo do nosso país o maluco da Coreia do Norte. Nós começamos a depender de um tipo de circunstância que sustenta a nossa religião. Nós parecemos depender de estruturas físicas. Nós parecemos depender da eletricidade. Nós parecemos depender de tantas coisas sem as quais nós não perseveraríamos. E Paulo então diz: se você entende que Cristo está no centro, você precisa se manter fortalecido com todo o poder que realmente te sustém, que é Ele. É nele, como diz o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, segundo a força da sua glória. Em toda perseverança e com o ânimo mais longo possível, com alegria, como ele recomenda aos irmãos de Filipos. E finalmente, ele nos aponta para a disposição de contentamento em todas as coisas em Cristo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Agradecer sempre com alegria vai nos levar a um contentamento, a uma satisfação com um cristianismo que pode ser o mais simples possível, mas que será pujante e verdadeiro, porque Cristo está no centro dele. Porque Cristo é a força, a sustentação, a glória desse cristianismo. Isso me faz lembrar, isso me faz pensar na situação das igrejas perseguidas, daqueles que não têm as coisas e os confortos que nós temos, dessa igreja que cresceu na China debaixo do maoísmo e que se reúne escondido, mas com Cristo como a coisa mais preciosa de suas vidas. Um cristianismo que se alegra de uma maneira constrangedora para nós em receber a Bíblia. Eu não sei quantos de vocês puderam ver o vídeo que passa no YouTube de chineses ganhando a sua Bíblia. É de humilhar o nosso tipo de cristianismo. Eles se alegram, eles abraçam, eles choram. Vocês se lembram de quando o pastor João Petrecelli nos expôs, nos trouxe informação da situação do cristianismo no Nepal? Uma igreja jovem de apenas 5, 6 anos, quando foi aberto a pregação do Evangelho naquele país, e aqueles irmãos em qualquer circunstância, sem preguiça nenhuma, com Cristo no centro, vivendo um cristianismo simples, onde o poder que os faz perseverar não são circunstanciais, onde o modelo de piedade não é forjado, mas onde Cristo é supremo na vida deles. Nós precisamos, meus irmãos, de refletir a respeito deste fato. Nós precisamos entender que a coisa mais importante é Jesus como o núcleo da nossa fé, o núcleo da nossa prática de vida, o núcleo do nosso casamento, o núcleo dos nossos relacionamentos, o núcleo da nossa visão política, o núcleo da nossa visão social, o núcleo da nossa visão de psicologia, do que for. Tudo precisa ser levado à cruz, e Cristo precisa ser o Senhor de todos os nossos pensamentos.
A nossa mente precisa estar cativa a Cristo, não somente ela, diz o apóstolo Paulo. Andem com dignidade, e Cristo seja o núcleo do que vocês fazem. É esse o nosso desafio. É esse o desafio para essa igreja. É esse o desafio para a vida de vocês, olhando um para o outro aqui. Cristo seja o centro daquilo que você define como importante. Esse é o princípio de sabedoria que as Escrituras nos ensinam. Você quer saber o que é importante para a sua vida? Reconheça e viva com Cristo no centro de todas essas coisas. Sejam elas o que define a sua prioridade. E então você de fato entenderá o que Paulo quer dizer aos irmãos de Colossos. Então, de fato, nós vamos entender qual é a nossa prioridade em redes sociais, qual é a nossa prioridade em nossos relacionamentos, qual é a nossa prioridade no nosso trabalho, qual é a nossa prioridade na criação dos nossos filhos, em todas as coisas. Cristo como a coisa importante. E que Deus nos abençoe, e que Ele humilhe os nossos corações, e que ao final desta série nós possamos ser mais reconhecidos como uma igreja onde o Evangelho é central, onde Cristo está no núcleo e no centro de tudo que fazemos, dizemos e praticamos. Que Deus nos abençoe. Eu peço que você feche os seus olhos, curve a sua fronte, e nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, nesta noite, ó Pai, estivemos diante da Tua Palavra, que continuará a ser exposta até o final, Deus, dessa série, desses capítulos de Colossenses, que nós possamos entender a glória da primazia, da preeminência, da supremacia do nosso Senhor Jesus. O quanto de fato Ele é a coisa mais importante em todo o nosso cristianismo, em tudo que fazemos. E que tudo, ó Pai, possa ser levado cativo a esta convicção, que as nossas mentes sejam levadas cativas a Cristo, e que de fato nenhuma obsessão, nenhuma idolatria, nada possa subsistir em nossos corações, a não ser Cristo e Ele ser tudo em nós. E que todas as nossas imperfeições, que todas as outras coisas que pudéssemos saber e aprender, ó Deus, estejam sujeitas e subjugadas ao fato de que Cristo é tudo nas nossas vidas, de que Ele é o centro, o núcleo de todas as coisas que nos importam, e que nós possamos descansar aos seus pés, ouvindo, sendo orientado por Ele, nutrindo a nossa mente dEle, nutrindo os nossos corações dEle, e movendo-nos a partir daqui, ó Pai, sempre, por tudo aquilo que fazem dEle mais glorificado, que fazem dEle mais exaltado e mais proclamado, e mais anunciado a todas as pessoas. Que a força dos nossos lábios, ouvindo a orientação do apóstolo Pedro, seja de quem fala a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Portanto, tudo o que dissermos, o que falarmos, possa ser sobre Cristo, o nosso Senhor. Que a força dos nossos dedos, lábios e pensamentos sejam para pronunciar a glória do nosso Redentor. Ó Pai, renda-nos a Ele, aumenta Ele e sua expressão gloriosa em nossas vidas, e que venhamos a diminuir. É o que nós te clamamos, o nome bendito dEle, o nosso Senhor e Redentor. Amém.